Ao se referir ao P-51 Mustang, as pessoas geralmente destacam como ele resgatou a campanha de bombardeio e garantiu a vitória na guerra aérea sobre a Europa. E isso é fato. Ele realmente fez isso. No entanto, o que a maioria ignora é que conquistar o domínio aéreo representou, na verdade, o início do período mais sombrio para os pilotos do Mustang, e não o fim. Veja bem, quase 80% das perdas de Mustangs na guerra não vieram de caças inimigos. O verdadeiro vilão era algo bem diferente. E agora você vai descobrir o motivo. Esta é a narrativa que poucos conhecem sobre o lendário P-51 Mustang. Vamos voltar ao ponto de partida. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, as Forças Armadas Americanas nutriam uma visão bem definida sobre o papel do poder aéreo. Caças e bombardeiros eram vistos como armas distintas, destinadas a funções opostas. Os caças, ainda chamados de aeronaves de perseguição pelos americanos até meados da década de 1940, eram tratados como instrumentos defensivos. Sua missão principal era abater bombardeiros inimigos que ousassem atacar o território dos EUA. Já os bombardeiros formavam o braço ofensivo. Toda a estratégia da Força Aérea do Exército se baseava na convicção de que esquadrilhas de bombardeiros pesados poderiam penetrar fundo no território adversário, arrasar fábricas e infraestruturas, e encerrar conflitos sem as carnificinas terrestres que marcaram a Primeira Guerra Mundial. Essa doutrina, conhecida como bombardeio diurno de precisão, fora elaborada nos anos 1930. Os americanos descartaram o método britânico de bombardeios noturnos em áreas amplas, pois confiavam que o novo Northern Bomb Sight permitisse atingir alvos industriais específicos de altitudes elevadas com exatidão impressionante. Mais crucial ainda, acreditavam que o B-17 Flying Fortress, equipado com até 13 metralhadoras de calibre .50, se defenderia sozinho de caças inimigos ao voar em grandes formações. A ideia de desenvolver um caça de escolta de longo alcance nem passava pela cabeça dos planejadores, que julgavam isso impossível tecnicamente na época. Assim, em 1943, a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos iniciou sua campanha de bombardeio estratégico na Europa, operando a partir de bases na Inglaterra. E, no verão daquele ano, essa estratégia já se revelava um desastre, com os destroços flamejantes de B-17 e se espalhados pelo interior alemão. A autodefesa dos bombardeiros simplesmente falhou. As taxas de perda subiram para 8% por missão na primavera, e no outono, a operação perdia aviões a um ritmo insustentável para qualquer exército. A expectativa de vida média de um B-17 caiu para apenas 11 missões. Com essa taxa de perdas, as probabilidades de um tripulante completar as 25 missões obrigatórias de combate eram de meros 14%. Pare um instante e reflita sobre o peso disso. Para cada 10 homens que cruzavam os céus da Alemanha, 8 terminariam mortos, desaparecidos ou prisioneiros. Absorva essa realidade. Naquilo que ficou conhecido como a Semana Negra, 2/3 dos B-17S enviados para alvos profundos no território alemão foram abatidos ou retornaram tão danificados que nunca mais voariam. Centenas de tripulantes morreram e centenas de outros foram capturados após saltarem de paraquedas sobre terras hostis. Alguém chegou a estimar que, nesse ritmo, seria preciso formar uma força de bombardeiros inteiramente nova a cada 3 meses, só para manter o nível de operações atual. A solução óbvia, então, era o apoio de caças de escolta, e os aliados contavam com caças na Inglaterra. O P-47 Thunderbolt chegara no início de 1943, e o P-38 Lightning viria em seguida, mas ambos sofriam limitações graves que os impediam de resolver a questão. O Spitfire britânico enfrentava o mesmo dilema. Nenhum desses aviões conseguia adentrar o suficiente na Alemanha
para salvaguardar os bombardeiros nos pontos mais vulneráveis. O P-47 Thunderbolt transportava 305 galões de combustível interno, mas seu enorme motor radial consumia cerca de 100 galões por hora em potência de combate. Isso resultava em um raio de ação de apenas 165 milhas só com combustível interno. Mesmo com os tanques externos de 75 galões, introduzidos em 1943, o alcance de escolta do P-47 mal chegava à fronteira oeste da Alemanha, uns 250 milhas das bases inglesas. Berlim ficava a cerca de 600 milhas. Não havia como acompanhar bombardeiros fundo no inimigo e ainda sobrar combustível para o confronto. Tanques descartáveis pareciam a salvação, e de fato o eram. Mas a tecnologia não se adaptava bem aos caças disponíveis. O princípio era direto: fixar tanques extras sob as asas ou fuselagem, esgotar esse combustível primeiro e soltá-los vazios antes do combate. Só que os tanques sozinhos não resolviam o cerne do problema. O P-47 era guloso demais. Um cálculo demonstrou que o Thunderbolt gastava cerca de 260 galões para percorrer 600 milhas, enquanto o Mustang requeria apenas 108 galões para a mesma distância. Assim, o caça que por fim viria a salvar a campanha de bombardeio já se destacava em comparações favoráveis aos concorrentes. No entanto, naquela época, o avião ainda não existia em sua forma definitiva. E é aqui que a narrativa dá uma guinada surpreendente, pois a aeronave que mudaria tudo surgiu por um motivo totalmente diferente. 3 anos antes das perdas devastadoras de bombardeiros, no início de 1940, a Grã-Bretanha enfrentava escassez desesperadora de caças e não conseguia manter a produção sozinha. Eles procuraram uma empresa americana chamada North American Aviation e pediram que produzissem os P-40 Warhawks sob licença para ajudar a suprir a falta. Mas a North American teve uma proposta superior. Disseram aos britânicos que podiam projetar e construir um caça completamente novo, superior ao Warhawk, que já estava ficando obsoleto de qualquer modo. E afirmaram que fariam isso no mesmo prazo necessário para adaptar a fábrica à produção do Warhawk. Prometeram entregar esse novo caça em menos de 120 dias, um período incrivelmente curto para algo inédito. E eles superaram o próprio cronograma, criando o protótipo em apenas 12 dias. O que a North American apresentou era uma estrutura aerodinâmica avançada, que reduzia o arrasto pela metade em comparação com outros caças da época. Era mais veloz que qualquer rival com o mesmo motor. Contudo, o motor era o calcanhar de Aquiles. A North American equipou o protótipo com o motor Allison refrigerado a líquido, gerando cerca de 1.000 cavalos de potência. Mas esse motor era otimizado para altitudes baixas e médias. Nas alturas onde os bombardeiros operavam, geralmente acima de 20.000 pés, sua potência caía de forma drástica. Devido a essa limitação do motor, o Mustang inicial não foi considerado uma solução viável para o problema de escolta de bombardeiros. Os primeiros Mustangs que chegaram à Inglaterra foram empregados em ataques ao solo em baixa altitude e missões de reconhecimento. Eles podiam atingir alvos na Alemanha partindo da Inglaterra em níveis mais baixos, mas era basicamente o limite do Mustang naquele momento. Tratava-se de uma boa aeronave presa ao motor inadequado para a tarefa em questão. Então, em abril de 1942, ocorreu um evento que alteraria o curso de tudo. Um piloto de testes da Rolls-Royce, chamado Ronald Harker, foi convidado a voar no novo Mustang, que agora servia na Royal Air Force. Harker ficou impressionado com a máquina e compreendeu suas restrições, mas teve uma inspiração. Ele imaginou que, se o Mustang fosse equipado com o potente motor Merlin, usado no novo Spitfire, poderia revelar seu potencial real. Inicialmente, houve forte oposição dos responsáveis,
pois o Merlin já estava totalmente destinado a aeronaves britânicas sem sobras disponíveis. Mas, por fim, consentiram em experimentar. E o Mustang experimental recebeu o motor Merlin, um novo supercompressor de 2 etapas desenvolvido pela Rolls-Royce e uma hélice de 4 pás. Os resultados superaram todas as expectativas. O Mustang, com o Merlin, atingiu um teto de 40.000 pés e velocidade de 433 milhas por hora. Veja bem, esse motor preservava sua potência em altitudes onde o Allison simplesmente perdia força. Assim que esses dados surgiram, a produção do motor Merlin foi rapidamente transferida para licença nos Estados Unidos. E a fabricação dessa variante revolucionária do Mustang começou de verdade. A nova aeronave levava inicialmente 4 e depois 6 metralhadoras de calibre 50, com um total de 1.880 munições. Modelos posteriores incorporaram o canopy bolha, que eliminava os pontos cegos das cabines antigas com molduras, melhorando a visibilidade essencial em combates aéreos. Mas a grande vantagem era o alcance. A capacidade interna de combustível maior do Mustang, aliada à sua eficiência superior, proporcionava um raio de ação que nenhum caça da era igualava. E então veio a peça final do quebra-cabeça. Aqueles tanques externos testados em outros caças agora foram adaptados ao Mustang. Com 2 tanques de 108 galões, o P-51B conseguia percorrer mais de 1.000 milhas e retornar. Isso bastava para ir até Berlim, proteger os bombardeiros sobre o alvo, travar duelos com interceptadores alemães e voltar, ainda atacando oportunidades pelo caminho. A resposta à crise dos bombardeiros finalmente chegara. Mas, para os pilotos que voariam essa máquina, o desafio mais árduo estava apenas começando. Os primeiros Mustangs com Merlin chegaram à Europa em novembro de 1943 e entraram em ação imediata. O 354º Fighter Group os recebeu primeiro, e a 8th Air Force logo os requisitou para missões de escolta, dada a urgência extrema. Não demorou para o Mustang superar tanto o P-38 quanto o P-47 em quantidade. Unidades por toda a Força Aérea pressionaram para converter-se ao novo caça o mais rápido possível. E, em certos casos, isso ocorreu mais depressa do que o ideal. Alguns pilotos estavam aprendendo a pilotar o Mustang a caminho do alvo. Homens com menos de um dia no cockpit se viram escoltando bombardeiros no coração da Alemanha, com caças inimigos à espreita. Então, como funcionavam essas missões na realidade? Uma operação de escolta padrão partindo da Inglaterra rumo à Alemanha e retornando levava de 4 a 6 horas no total. O dia começava antes do amanhecer, com sessões de instrução em que os pilotos recebiam detalhes sobre o objetivo, o trajeto para se juntar ao fluxo de bombardeiros e o tipo de resistência esperada. Em seguida, eles se equipavam com roupas pesadas de voo, jaquetas forradas de lã, botas e luvas grossas, já que a temperatura a 25.000 pés caía para menos 40 graus Celsius. A decolagem ocorria em grupos, com os caças se formando sobre a Inglaterra antes de cruzarem o Canal da Mancha. Ao sobrevoar território inimigo, o tempo se arrastava. Os pilotos monitoravam os indicadores de combustível o tempo todo, enquanto vasculhavam o céu em busca de caças alemães e dos bombardeiros que deviam guardar. O gerenciamento de combustível era essencial e seguia uma ordem rigorosa. Era preciso esvaziar o tanque da fuselagem logo no início, pois, quando cheio, ele deslocava o centro de gravidade da aeronave para trás de forma perigosa, tornando o Mustang instável. O protocolo padrão exigia que esse tanque estivesse quase vazio antes de qualquer confronto. Ao avistar caças inimigos, o primeiro ato do piloto era soltar os tanques externos. Um simples acionamento de alavanca os liberava, e eles caíam. Esses tanques extras geravam arrasto e restringiam as curvas acentuadas da aeronave. Por isso, ninguém os queria durante uma briga aérea.
Com o combate iniciado, os tanques precisavam ser descartados e o avião prosseguia com o combustível interno, recuperando toda a agilidade. Os embates em si eram curtos e intensos, durando minutos ou até segundos apenas. Os pilotos contavam o caos como algo quase impossível de assimilar no calor da ação, esforçando-se para seguir aeronaves velozes enquanto sabiam que outros faziam o mesmo contra eles. As metralhadoras de calibre 50 soltavam um poder de fogo impressionante, mas demandavam mira precisa para acertar alvos em manobra. O desgaste físico se acumulava aos poucos. Horas confinados na cabine a grande altitude, respirando por máscara de oxigênio, frio extremo e o baque de adrenalina pós-batalha, tudo conspirava para uma fadiga terrível. Perder companheiros virava rotina, com algumas unidades perdendo mais da metade dos pilotos só em 1944. Vale citar aqui o Major George Prey, que se tornou o As de Mustang, com mais vitórias no conflito, totalizando 27 derrubadas aéreas. Prey havia escapado de inúmeras dogfights e se firmara como o piloto de P-51 mais letal de toda a guerra. Mas, no dia de Natal de 1944, durante a Batalha das Ardenas, ele perseguia um caça alemão em baixa altitude quando artilheiros antiaéreos americanos confundiram seu Mustang com um avião inimigo. Eles atiraram e o abateram. Prey foi atingido por disparos de calibre 50, com a artéria femoral rompida, provavelmente já inconsciente antes de colidir com o solo. Do outro lado, a Luftwaffe enfrentava um dilema criado por si mesma. Unidades de caças alemães haviam passado meses se preparando para aniquilar bombardeiros, e quando o armamento inicial não bastava para derrubar B-17S com rapidez, eles instalaram mais armas. Canhões de 20 mm foram fixados sob as asas do Bf-109. O FW-190 foi além, com versões portando 4 canhões de 20 mm mais 2 metralhadoras pesadas. Algumas variantes dedicadas à caça de bombardeiros usavam canhões de 30 mm ou foguetes não guiados. Todo esse arsenal extra devastava bombardeiros pesados. No entanto, as armas adicionais aumentavam peso e arrasto, transformando caças outrora ágeis em verdadeiros caminhões sobrecarregados. Quando os Mustang surgiram em massa, isso virou um desastre para os alemães. O P-51 superava esses aviões carregados em manobras a qualquer altitude, acima de 20 mil pés. Ao mesmo tempo, a doutrina americana de caça evoluiu, e esses elementos juntos esmagaram o poder aéreo alemão. Antes, os escoltas ficavam grudados nas formações de bombardeiros, repelindo atacantes sem persegui-los. A Luftwaffe tirava proveito disso, aguardando os escoltas retornarem por falta de combustível para então atacar. Com a nova tática adotada no início de 1944, os Mustang voavam 50 a 100 milhas à frente do fluxo de bombardeiros, limpando o céu antes da chegada deles. Após a escolta no alvo, os pilotos podiam caçar alemães em fuga, metralhar aeródromos e atacar oportunidades no caminho de volta. As tripulações de bombardeiros detestavam no começo, preferindo os escoltas por perto, mas os efeitos foram arrasadores. Em fevereiro de 1944, a Operação Big Week mirou de propósito fábricas de aviões alemães, obrigando a Luftwaffe a subir e defendê-las. Os caças alemães decolaram para proteger as instalações e caíram em emboscadas de enxames de Mustang. A Luftwaffe perdeu 355 caças só na Big Week, e sua capacidade operacional caiu pela metade. A Luftwaffe não se recuperou. O tempo de treinamento de pilotos foi cortado de 300 horas para apenas 75 em esforços desesperados para preencher as cabines. No início de 1944, a Alemanha formava cerca de 26 novos pilotos por mês, enquanto os EUA treinavam 29 mil no mesmo ano.
Pilotos novatos alemães enfrentaram veteranos americanos e pereceram em números alarmantes. A escassez de combustível agravou ainda mais a situação para os alemães. Em abril de 1945, a Luftwaffe praticamente deixou de existir. No entanto, havia uma aeronave que os pilotos americanos foram alertados para evitar a todo custo. O Messerschmitt 262 era o primeiro caça a jato operacional do mundo e representava a ameaça mais grave lançada pela Luftwaffe nos céus. Ele atingia cerca de 530 milhas por hora, quase 100 milhas por hora mais rápido que o Mustang, e seus canhões de 30 milímetros podiam destroçar um B-17 em segundos, quanto mais um pequeno caça Mustang. Os pilotos receberam ordens para não se envolverem a menos que tivessem o elemento surpresa ou uma vantagem significativa de altitude. Mas o jato tinha fraquezas, pois aqueles motores pioneiros eram frágeis e não aceleravam rapidamente em velocidades baixas. Os pilotos aliados aprenderam a aguardar próximo às bases conhecidas de jatos, interceptar os 262S durante o pouso, quando estavam lentos e expostos. Apesar de algumas vitórias impressionantes obtidas por pilotos alemães de jato, o ME-262 chegou tarde demais e em quantidade insuficiente. Apenas cerca de 1.400 foram produzidos e menos de 300 viram combate real. Você pode imaginar que, com a Luftwaffe derrotada e os jatos incapazes de alterar o resultado da guerra, os pilotos do Mustang poderiam relaxar um pouco. Mas acredite, a realidade é que a fase mais perigosa de sua campanha estava apenas começando. Pois, à medida que os caças inimigos sumiam do céu, o ataque a alvos terrestres se tornou a missão principal. E vamos demonstrar por que isso era, na verdade, muito pior do que combater os aviões alemães. Observe isso primeiro. Quando um P-47 Thunderbolt sofria danos, aproximadamente 8 em cada 10 retornavam à base. Para o P-38 Lightning, eram 7 em cada 10. Já para o Mustang, somente 6 em cada 10 conseguiam voltar após danos. O P-51 estava sendo abatido pelo fogo antiaéreo a quase 3 vezes a taxa do P-47 refrigerado a ar. O motivo é que o motor Merlin do Mustang usava refrigeração líquida, o que exigia um sistema de resfriamento intacto para operar. Desde o invólucro do refrigerante até os radiadores e os tubos, tudo precisava permanecer ileso. Um único tiro em qualquer desses elementos causava vazamento do fluido de arrefecimento, levando o motor a superaquecer e travar. O piloto talvez tivesse de 10 a 20 minutos de voo antes disso ocorrer. E se o território amigo estivesse mais distante, ele simplesmente não chegaria. Por outro lado, o motor radial refrigerado a ar do P-47 ficava na frente da aeronave como um bloco de 2.400 libras de aço e alumínio, sem sistema de resfriamento para perfurar, e o próprio motor servia de escudo. E se você se pergunta quanta artilharia antiaérea os alemães direcionavam para o céu, os números eram impressionantes. Sua organização de defesa antiaérea contava com mais de 1 milhão de pessoal, operando cerca de 9.000 canhões pesados, principalmente canhões antiaéreos de 88 milímetros, além de 30.000 armas leves de 20 e 37 milímetros. Trens se tornaram alvos particularmente mortais, pois canhões eram instalados em vagões dedicados à defesa antiaérea, muitas vezes em configurações quádruplas ou duplas. Para atingir um alvo no solo, o piloto precisava voar reto e nivelado a menos de 500 pés. Ele requeria essa abordagem estável para avistar o objetivo, mirar e disparar com precisão. Mas isso oferecia aos artilheiros uma visão clara de uma aeronave incapaz de manobrar. Fazer uma segunda passagem no mesmo alvo
era visto como uma sentença de morte, já que os defensores sabiam exatamente onde o avião estaria. Nessas altitudes, não havia chance de ejetar. Um piloto atingido a 200 pés não tinha tempo de abrir o canopy, se afastar da aeronave e desplegar o paraquedas antes de colidir com o solo. Dos cerca de 2.500 P-50 UMs perdidos na guerra, apenas aproximadamente 550 foram confirmados como abatidos por aeronaves inimigas. O restante, quase 80%, caiu vítima de fogo antiaéreo, acidentes durante ataques rasantes e falhas mecânicas. Para aqueles que sobreviviam ao abate, os horrores prosseguiam. A partir de 1943, o ministro da Propaganda, Joseph Goebbels, iniciou uma campanha que trocava termos como piloto e tripulação aérea por expressões como Terrorflieger, voadores do terror, e Luftgangster, gangsters do ar. Gangsters do ar. A propaganda alegava que os aviadores aliados eram criminosos recebendo recompensas por matar civis. Em agosto daquele ano, Heinrich Himmler ordenou que as SS e a polícia não interferissem em confrontos entre civis e aviadores abatidos. Isso equivalia a uma autorização para assassinar qualquer sobrevivente aliado que descesse de paraquedas em território alemão. Pelo menos 3.000 casos de justiça de linchamento foram registrados, e mais de 1.000 aviadores aliados morreram dessa forma. Aqueles que escapavam das multidões e entravam no sistema de prisioneiros de guerra enfrentavam condições bem longe do conforto. Muitos aviadores libertados no fim da guerra pesavam pouco mais de 90 libras. Mas quando os combates na Europa pararam, a guerra não havia terminado, nem a saga do Mustang. Do outro lado do mundo, no Pacífico, um tipo diferente de pesadelo aguardava. Algo que não envolvia caças inimigos ou canhões antiaéreos. A captura de Iwo Jima, em março de 1945, mudou tudo para o P-51. Essa pequena ilha vulcânica ficava a 790 milhas, ao sul de Tóquio. E, uma vez que estava sob controle americano, o próprio Japão finalmente entrava no alcance dos caças, ainda que por pouco. As missões decoladas de Iwo Jima ganharam fama como operações de longo alcance extremo, sendo algumas das voos mais exaustivos de toda a guerra. A primeira missão VLR partiu em 7 de abril de 1945. 96 Mustangs escoltaram 100 bombardeiros, B-29, até alvos em Honshu, e caças japoneses subiram para enfrentá-los. No combate que se seguiu, os pilotos dos Mustangs reivindicaram 21 aeronaves inimigas abatidas. Até então, parecia que o Pacífico traria o mesmo tipo de batalha aérea que os aviadores haviam vivido na Europa. No entanto, essas operações diferiam completamente de tudo o que se havia realizado antes. Uma ida e volta de Iwo Jima até a região de Tóquio somava cerca de 1.500 milhas, quase toda sobre mar aberto. Não havia marcos para navegação, nenhuma cidade visível abaixo. Apenas oceano em todas as direções por horas seguidas. Na Europa, um erro pequeno de navegação poderia levá-lo à cidade errada. No Pacífico, o mesmo equívoco significava nunca mais avistar terra. Se o rumo de um piloto desviasse apenas 1 grau, ele poderia voar até esgotar o combustível, com nada além de ondas sob ele. O exército, é claro, montou redes de resgate aéreo-marítimo para oferecer uma chance aos pilotos abatidos. Submarinos foram posicionados em intervalos pelo oceano. Escoltas de destroyers patrulhavam as águas. B-29S realizavam buscas em padrões costeiros. E hidroaviões, Catalina, ficavam preparados para tentativas de resgate. Essas medidas salvaram dezenas de aviadores, que de outra forma teriam sumido para sempre. Mas muitos outros caíram longe demais da ajuda, ou simplesmente não foram localizados a tempo. Por volta de meados de 1945,
os caças japoneses raramente subiam para desafiar as escoltas. Suas forças aéreas do exército e da marinha haviam sido reduzidas a quase nada, e os poucos pilotos restantes eram inexperientes e superados. As raras vitórias aéreas nos meses finais foram praticamente unilaterais. Isso, porém, não tornava as missões mais seguras. O pior dia isolado na história inteira do P-51, Mustang, ocorreu em 1º de junho de 1945, conhecido depois como Sexta-feira Negra. Naquela manhã, 184 Mustangs decolaram de Iwo Jima para escoltar B-20 nozes que atacavam Osaka. O reconhecimento meteorológico indicara que uma frente se aproximando poderia ser sobrevoada a 10.000 pés. Mas a avaliação estava errada, e os pilotos mergulharam direto em uma tempestade colossal. Não havia como contorná-la ou superá-la. De repente, os aviadores se viram em visibilidade quase nula, voando às cegas em meio à turbulência intensa, gelo, granizo e chuva. As formações se desfizeram na hora. Aviões que voavam juntos momentos antes agora estavam isolados no caos, sem chance de se reencontrar. E colisões dentro das formações começaram a acontecer. A maioria dos pilotos acabou tentando retornar, mas o estrago já estava feito. 27 Mustangs foram perdidos naquele dia, com 24 pilotos mortos, e apenas uma dessas baixas veio de ação inimiga. O tempo derrubou o restante. Foi a maior perda em uma única missão de P-51 durante toda a guerra, seja na Europa ou no Pacífico, e os japoneses mal tiveram participação nisso. Os meses finais seguiram o mesmo padrão. Entre 1º de julho e 15 de agosto de 1945, 85 pilotos de caça americanos morreram em missões de longo alcance extremo, com apenas um punhado abatido pelo inimigo. Falhas mecânicas ou erros de pilotagem sobre o mar aberto, além do clima, levaram os demais. Quando a última missão decolou em 14 de agosto, a campanha VLR havia custado mais de 130 Mustangs e seus pilotos. Talvez o capítulo final mais triste do Mustang na Segunda Guerra Mundial tenha sido este. O primeiro-tenente Felix Philipp Schlumberg tinha 19 anos, um estudante judeu brilhante de Brooklyn, que de algum modo acabou em Iwo Jima, pilotando P-51S, nos dias finais de uma guerra que todos sabiam estar prestes a acabar. Na noite de 14 de agosto de 1945, ele estava em uma reunião em uma cabana Quonset, com os outros pilotos de sua unidade. As bombas atômicas já haviam caído sobre Hiroshima e Nagasaki, e a rendição do Japão parecia questão de horas. Mas, em vez de cancelar, os pilotos receberam ordens para se prepararem para outra missão na manhã seguinte. Eles atacariam campos de aviação perto de Tóquio. O capitão Jerry Yellen, que lideraria o voo, contou depois que Schlumberg se inclinou durante a reunião e sussurrou para ele. Disse que, se participasse dessa missão, não voltaria. Yellen sugeriu que ele consultasse o médico de voo, que poderia declará-lo inapto, mas Schlumberg recusou. Na manhã de 15 de agosto de 1945, enquanto o imperador Hirohito gravava seu anúncio de rendição em um estúdio em algum lugar de Tóquio, Yellen e Schlumberg decolaram de Iwo Jima. Eles não tinham ideia de que a guerra estava terminando. A palavra código Utah, que os teria chamado de volta, nunca chegou pelos rádios. Os dois Mustangs localizaram seus alvos e metralharam os campos de aviação conforme ordenado, sofrendo fogo antiaéreo na saída. Ao subir para escapar, entraram em uma densa camada de nuvens. Quando Yellen emergiu do outro lado, Schlumberg não estava mais com ele. Yellen circulou e procurou, mas não encontrou nada. Com combustível quase no fim, ele não teve alternativa a não ser retornar. Ao pousar em Iwo Jima,
descobriu que a guerra havia terminado havia 3 horas. O que se passou com Philipp Schlumberger permanece um mistério para sempre. Talvez ele tenha se perdido nas nuvens, ou talvez tenha sido atingido pelo fogo antiaéreo. Seu corpo nunca foi localizado, assim como sua aeronave. Ele tinha apenas 19 anos. De alguma forma, pressentia que não voltaria dessa missão. Foi o último americano a morrer em combate na Segunda Guerra Mundial. Perdido em uma operação que acabou sendo a última que o país realizou naquele conflito. Quando o combate cessou, cerca de 15.000 Mustangs haviam sido produzidos. O avião continuou em uso por muitos anos depois. E quando a Guerra da Coreia eclodiu em 1950, o Mustang foi retirado do depósito e voltou ao front com um novo nome, o F-51. Lá, ele realizou missões de ataque ao solo. Seu alcance estendido ainda era valioso para decolar de bases no Japão. No entanto, o Mustang estava desatualizado naquela época. Os jatos MiG-15 o superavam por completo. E até 1953, os aviões a jato assumiram o controle, encerrando os dias de batalha dos Mustangs. Os exemplares que restaram viraram itens de coleção, reformados e exibidos em shows aéreos, negociados por valores altíssimos entre apaixonados que nunca precisaram levá-los para o combate. Mas é impressionante refletir sobre o que aquelas aeronaves realmente representaram antes de se tornarem relíquias de museu, e o que os pilotos que as comandaram enfrentaram para que pudéssemos vencer aquela